Boa tarde, pessoal. Nós vamos dar início a mais uma aula de ciências, tá? Na semana 10 a 14 de agosto de 2020, tá? Desejo que todos vocês estejam bem, tanto vocês quanto os familiares, tá? Hoje eu estou enviando essa aula, que é uma parte teórica também, mas junto a ela eu vou enviar também um vídeo, tá? De modo que vocês possam estar assistindo, que vai contribuir de forma significativa para vocês, tá? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o livro novo, tá? Que é o livro positivo, volume 3, tá? A gente vai trabalhar a unidade 5, que tem como tema Descobrindo o Universo, tá? Na verdade, vocês já estudaram algumas coisas lá no Ensino Fundamental 1 em relação ao universo, tá? Hoje a gente vai complementar mais esse estudo de vocês detalhadamente, tá? E aqui a gente vai abordar uma ciência chamada astronomia, tá? Então, a astronomia, ela vai estudar um pouco de algo que acontece no nosso, vamos supor, no nosso planeta Terra, tá? Que é de forma natural. Então, a astronomia, ela vai ser uma ciência que é dita como, desculpa, natural, tá? Que ela vai se ocupar em estudar os fenômenos que ocorrem fora da atmosfera. No caso da atmosfera terrestre, tá? E aí, a partir daí, como ela se preocupa em estudar esses fenômenos que acontecem fora da nossa atmosfera, né? Ela também vai, vamos supor, fazer indagações, né? Estudar também, vamos supor assim, as estruturas de como são esses corpos celestes, como os planetas, por exemplo, as estrelas e outras, vamos supor, estruturas cosmológicas se comportam. Como, por exemplo, quem são as estruturas cosmológicas? São os cometas, as galáxias, né? E até mesmo as nebulosas, tá? Então, a partir daí, a astronomia ela estuda, tá? Ela estuda o próprio espaço entre si, mas esse espaço, né, tá, que ocorre fora da atmosfera terrestre, tá, ok? Tá, então foi criado a astronomia, tá? Uma ciência que vai estudar um pouco, como vocês estão observando a imagem, em relação aos planetas, em relação à Lua, em relação ao Sol, como a imagem aborda aí. A imagem ela está abordando uma gravura, né, de um pintor. E aí ele abordou várias coisas em relação à ciência e à astronomia, tá? Até mesmo a questão das divindades, como vocês estão percebendo, os deuses, né? Entre outros. Então, a astronomia é uma das ciências mais antigas também, tá? E por ser tão antiga, só para a gente ter uma ideia, ela é muito mais antiga quanto a nossa própria humanidade, tá? E ela vai caminhar, na verdade, ao lado desde os primórdios, tá? Então, com o avanço da tecnologia, que a gente pode dizer, né? O que aconteceu? Hoje a gente tem o quê? Estudos tecnológicos, né? Para a gente poder observar as estrelas, por exemplo, os planetas, as galáxias, né? Hoje a gente tem, mas antigamente não se tinha, tá? Então, falando mais um pouco sobre a astronomia, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a história, tá? E dentro da história, a gente vai citar algumas coisas em relação às diferentes culturas da astronomia, tá? Então, a astronomia, ela se apresenta em vários tipos, na verdade, não em todos, mas em vários tipos de culturas, que é isso que a gente vai falar hoje. Então, mas antes de falar essas diversas culturas onde a astronomia ela está, a gente vai falar um pouquinho sobre a história, tá? Ok? Então, além disso, eu vou mandar também um vídeo para vocês que fala um pouquinho sobre algumas histórias da astronomia que vai contribuir de forma significativa para o nosso contexto hoje, tá? Então, pessoal, falando a vocês um pouquinho sobre a história,
a gente, como eu falei ainda há pouco, a astronomia é muito mais antiga do que a humanidade, né? Que vocês perceberam o que eu falei. Então, o que acontecia antigamente? Muitas civilizações, em geral, que eram antigas, elas tinham, na verdade, os astros como divindades, tá? Então, os astros eram as divindades, né? E a partir daí surgiu, vamos supor assim, um estudo dos movimentos dos planetas, né? E as estrelas. Esse estudo do movimento dos planetas e das estrelas, eles facilitavam muito. Por quê? Porque os povos em geral, né? Esses povos antigos, né? Eles faziam, vamos supor, uma distinção, uma diferença entre algumas épocas do ano, né? Por conta do plantio e da colheita também que lá se tinha, tá? Então, algumas culturas antigas, o que elas faziam? Por exemplo, já vamos citar logo o nome dessa cultura, as maias, né? Por exemplo, a culturas antigas como os maias, em geral, os babilônicos, até mesmo os egípcios, em geral, eles criaram, vamos supor assim, um calendário, né? Esse calendário complexo, na verdade, que a gente pode dizer um calendário onde aborde, né, o tempo do plantio e o tempo da colheita. E esse calendário ele foi baseado no movimento do Sol, tá? Ok? Não só no movimento do Sol, mas também em alguns astros também, tá? Então, em geral, os gregos, né? Aqueles gregos antigos lá que eu falei para vocês, vamos supor assim, eles também, vamos supor assim, eles contribuíram, né, para o avanço da astronomia, tá? Mas por quê, né? Por conta dessa questão que eu falei para vocês, né? Por conta de se basear em algumas, vamos supor assim, se basear no movimento dos astros, do Sol também, né? Então, muitos filósofos gregos também, eles faziam o quê? Eles criavam um modelo, né? E esse modelo, ele tinha um objetivo, né? Que era explicar o quê? O formato da Terra, tá? Não só o formato da Terra, mas também as estações do ano, tá? Mas também como o movimento do Sol, da Lua e dos outros planetas que era visível a olho nu, ou seja, que era visível para eles antigamente, tá? Então, um desses filósofos gregos que tentaram explicar um pouquinho sobre essa questão que eu falei para vocês, né, deram contribuição para a astronomia, que tentaram explicar um pouquinho sobre alguns, vamos supor assim, modelos, né, tá, para explicar essa questão do formato da Terra, das estações do ano, né, bem como o movimento do Sol, da Lua, dos outros planetas que são visíveis a olho nu. Um desses filósofos foi Tales de Mileto, até antes de Cristo, tá? Não estou lembrada bem agora a data, mas aí depois eu vou verificar para vocês. Tales de Mileto, tá? Que foi um filósofo, né? Ele criou um modelo em relação a essa questão que eu falei para vocês, para contribuir, para explicar um pouquinho o formato da Terra, não só o formato da Terra, como as estações do ano. Então, entre outros. Então, o modelo dele, em geral, ele se baseou onde a Terra ela era como um disco. Esse disco teria que ser plano, tá? E esse disco plano teria que estar preenchido por água, tá? Então, ele criou esse modelo para se basear nesses movimentos, no formato da Terra, no movimento do Sol, da Lua, dos planetas, e até mesmo as estações do ano, tá? Mas nós tivemos também Pitágoras, né? Que, em geral, Pitágoras também era um outro filósofo que acreditava que a Terra, ela, vamos supor assim, ela tinha um formato esférico, tá? Ela tinha um formato esférico. Já, por exemplo, um outro cientista também que é muito visível tanto na astronomia quanto, vamos supor,
nas reações químicas que a gente falou, que é Aristóteles, né? Aristóteles também, antes de Cristo, né? Ele falava um pouquinho sobre as fases da Lua, tá? E a partir daí ele falava um pouquinho que a Lua, ela apresenta fases. E as suas fases, em geral, elas iriam depender da iluminação do Sol, tá? Quando a gente fosse observar a formatação das sombras, em geral, durante os eclipses, né? A gente poderia verificar essas fases da Lua, né? Mas também ele criou também uma hipótese onde ele dizia que, por exemplo, o universo ele era um finito e esse finito era esférico, tá? E a partir daí, né, esse finito esférico, ele iria se juntar aos astros, né? E a partir daí, quando ele se juntasse, ele seria imutável, tá? Ok? Ou seja, ele sempre existiria e sempre vai existir, tá? Então, essa era a visão, basicamente, de quem? De Aristóteles, tá? E foi também um dos filósofos gregos que contribuíram para a astronomia, tá? E também a gente pode falar um pouquinho sobre a visão de Aristóteles, tá? Que ele tinha vamos supor assim, algumas visões em relação ao sistema solar. E essa visão era de quantidade, tá? Era uma visão, não de quantidade, na verdade, era de qualidade, tá? Era uma visão que a gente poderia dizer assim, qualitativa, tá? A partir dessa visão qualitativa em relação ao sistema solar, né, ele iria justificando o seu modelo, tá? Então, a partir daí também nós tivemos outros cientistas, tá, que contribuíram para a história da astronomia. Nós poderíamos citar Aristarco, tá? Que também foi um cientista que contribuiu muito para astronomia, tá? Antes de Cristo, para explicar um pouquinho sobre o surgimento, o formato da Terra. Mas em si, a gente pode falar, que Aristarco, tá? Ele contribuiu de forma significativa porque ele falava um pouquinho as relações em relação a medir o tamanho do Sol, da Lua e da Terra, né? Ele estudou um pouquinho sobre isso para contribuir. Então, vamos supor assim, ele foi o primeiro filósofo que fez o quê? Que falou que a Terra, ela se movia em torno do Sol, tá? Então, a gente pode observar que quase 2000 anos antes de Copérnico, né, que também foi um cientista, tá? Podemos dizer que também ele conseguiu, vamos supor assim, medir o tamanho do Sol e da Lua em relação à Terra, ao planeta Terra, tá? Então, foi um dos filósofos também que contribuiu de forma significativa, tá? E aí tivemos vários outros estudos que foram essenciais para alguns modelos, ou seja, tivemos muitos modelos em relação ao surgimento do formato da Terra, mas também a gente pode falar sobre alguns cientistas que se destacaram, como Galileu, tá? Galilei, tá? Galilei, ele trabalhou algumas ideias sobre, vamos supor assim, a visão geocêntricas, tá? Então, a partir daí, dessa visão geocêntrica, ele falava sobre, vamos supor, os astros, que os astros, né, em geral, eles faziam com que a gente pudesse localizar, né, algumas características sobre os astros, tá? Então, claro que Galilei, ele precisou, vamos supor assim, aperfeiçoar mais a sua ideia. E aí ele pediu ajuda de Aristóteles, né? A partir daí, Aristóteles, ele aperfeiçoou
a ideia de Galilei, tá? E surgiu com a tecnologia o telescópio, né? Quando se utilizou o telescópio para observar as crateras da Lua, as fases de Vênus, descobriu-se quem? Os satélites, que a gente falou tanto lá em Ondulatória, né? E esses satélites, tá? E esses satélites, de forma naturais, em específico de Júpiter, tá? Ok? Que estava localizado lá na Europa, tá? Então, para vocês observarem que, vamos supor assim, o tema que a gente está falando é o quê? O tema que a gente está falando é descobrindo o universo. Então, os cientistas aqui, eles estavam descobrindo o universo, tá? Como forma de explicar o surgimento das tecnologias para tanto o espaço, o nosso espaço que temos hoje, quanto a atmosfera que ele falou logo lá no início, né? Que é a astronomia geral, que eu falei, na verdade, para vocês. E tanto é que o livro falou no início também o que a astronomia estuda, né? Que eu falei para vocês que a astronomia, ela é uma ciência que vai se ocupar em estudar o quê? Os fenômenos, né? Que vão ocorrer fora da atmosfera terrestres, tá? Até citei quem são eles, né? Os corpos celestes, os planetas, né? As estrelas e outras estruturas como as lógicas que a gente falou, né? Ok? Os cometas, as galáxias, tá? Então, pessoal, a astronomia, ela vai estudar um pouquinho disso que eu falei para vocês, tá? Que é importante vocês observarem, tá? De forma significativa para a gente. E entre outros filósofos gregos que estudaram um pouquinho sobre os movimentos circular, como por exemplo Copérnico, né? O nome dele na verdade é Nicolau Copérnico. Ele não quis ter uma visão geocêntrica, né? Por isso ele atribuiu o modelo em relação ao Sol, né? Ele atribuiu o modelo que o Sol, né, ele é o centro do sistema solar, né? Onde a Terra, em geral, ela vai estar orbitando, né? Tanto os astros, né, que vão ter uma trajetória circular. E a partir daí eles vão completar o quê? Uma volta a cada ano, tá? Então, ele estudou um pouquinho sobre essas representações de inclinação, do eixo de rotação, tá? Até pensou também que a Terra ela seria, vamos supor assim, responsável em si pelas divisões das estações do ano, tá? Ok? Ou seja, ele pensou várias coisas que foram importantes pra gente também, tá? Ok? Então, essa é um pouquinho da história em si da astronomia. Nós tivemos contribuições de vários cientistas, tá? Que foram importantes, né? Claro que, como eu falei para vocês, grandes contribuições em relação à visão de cada um em relação à astronomia, ou seja, em relação ao estudo do nosso planeta, né? Alguns corpos celestes, né? Tá? Que estão fora da atmosfera terrestre, tá? Como a gente falou para vocês ainda há pouco, tá? E a partir daí pode falar um pouquinho sobre astronomia nas divisões culturais, né? Então, aqui ele fala um pouquinho para vocês que os astros, em geral, eles são brilhantes, né? Esculpidos, em rocha, em geral. E as pessoas com telescópio, elas conseguem ver. Então, os seres humanos, eles começaram a usar alguns padrões, né? De áreas de conhecimento para poder observar
que, como medimos o tempo, ele coloca aqui pra gente, atualmente teve influência de vários povos e culturas. Isso porque cada civilização tinha sua própria maneira de dividir o tempo, e também a questão das quantidades de leituras dependiam, que faziam os fenômenos naturais. Então, nesse capítulo, a gente vai estudar tudo isso, como eu falei para vocês, o cultivo, a colheita, né, que eu estava explicando para vocês antes, né? Mas cada povo, cada cultura tem o quê? Uma maneira de ver a astronomia, que é isso que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Mas, enquanto isso, eu vou deixar o inicial e o vídeo para vocês, tá bom?